Olá pessoal, boa tarde. Olá pessoal, sou Cleonice Moreira, sou docente da Universidade Jean Piaget de Cabo Verde. Como disse no vídeo anterior, eu vou estar convosco aqui para aprendermos um bocadinho desse fascinante mundo que é o mundo da multimédia, precisamente o mundo da computação gráfica, o mundo da modelação e animação 3D. Hoje o que é que vamos fazer? A primeira coisa que vamos fazer hoje é aprender a mudar o idioma do Blender do inglês para português, conhecer um bocadinho da interface do Blender e saber algumas ferramentas de trabalho do Blender, certo? Bom, vamos a isso? Bom, para mudarmos a linguagem do Blender do inglês para português, o que é que devemos fazer? Vamos aqui em File, certo? File, User Preference, certo? Vamos em System, e vamos escolher essa opção, International Font. Dá para vocês notarem que o meu está em inglês. Eu vou mudar para português para facilitar-vos um bocadinho a vida. Já que eu... Certo? Então o que é que eu vou fazer? Vou clicar aqui. Vai-me aparecer... Vou procurar onde é que está. Desculpe, vou clicar aqui. E vou procurar o português, certo? E clico aqui. O que é que eu vou pedir? Vou pedir para traduzir a minha interface, as dicas e os novos dados. Feito isso, o nosso Blender falta só um passo para estar em português. É só guardar as preferências do utilizador. Já está guardado, podemos fechar, certo? O nosso Blender já está em português. Agora é só trabalhar. Bom, em relação à interface, o que é que eu posso vos mostrar? Posso vos mostrar aqui. Temos esse menu de ferramentas, que é onde temos as ferramentas, que é o mover, o rotacionar, o escalonar. Eu vou fazer isso na prática, que é para vocês verem um bocadinho como é que funciona. Por exemplo, mover. Basta eu clicar no mover que eu consigo mover o meu objeto dentro da minha cena, dentro do meu palco, certo? O rotacionar é rodar. Clicando no rotacionar, eu já consigo girar, rodar o meu objeto. Escalonar, nada mais nada menos que aumentar ou diminuir o tamanho do meu objeto. Por exemplo, se eu der escalonar e separar separar o rato, ou então aproximar o rato do mover com o rato, ele vai ao mesmo tempo aumentar e diminuir, certo? Dependendo do movimento que eu faço com o rato, o movimento vai e vem, ele aumenta ou diminui. Mas esses menus também podem ser feitos, essas ferramentas podem ser utilizadas com as teclas de atalho. Por exemplo, com a tecla G do teclado, eu posso fazer a mesma coisa que eu fiz com o menu mover, certo? A tecla G no teclado é o atalho para mover o objeto. Vamos a isso, eu vou clicar então no objeto, no teclado, na tecla G, e clicando na tecla G, eu já consigo mover o meu objeto dentro da cena, que é a mesma coisa que acontece quando eu clico no menu mover, certo? Para rotacionar, eu utilizo a tecla R do teclado. Tecla R eu consigo rodar o meu objeto, faz a mesma coisa que rotacionar, a tecla do atalho R. Para escalonar ou fazer uma escala, é só clicar na tecla S do teclado que eu consigo ampliar ou diminuir o meu objeto, certo? O que é que temos mais aqui? O que é que eu posso vos mostrar aqui? Eu tenho aqui 3 dimensões. Tenho Y, 3 eixos, Y, X, Y e Z. Quando eu digo que eu quero escalonar o meu objeto no eixo de Y, eu clico aqui, eu posso vir clico no teclado, na tecla Y, e vou no mover, por exemplo. Então, eu estou a mover o meu objeto só no eixo de Y. Se eu quiser mover o meu objeto no eixo de X, clico em X, certo? Clico em X e consigo mover o meu objeto só no eixo de X, que é essa linha verde que vocês estão a ver aqui. E se eu quiser mover o meu objeto só no eixo de Z, faço a mesma coisa, venho aqui no teclado, clico na tecla Z e consigo mover, tecla Z, e consigo mover,
o meu objeto só no eixo de Z, que é esta linha azul que está a aparecer aqui. Então, podemos dizer que temos 3 eixos, X, Y e Z. Bom, outras coisas que eu posso vos mostrar é, por exemplo, se eu quiser apagar esse cubo, é só clicar na tecla X, vai-me aparecer um menu de informação e eu vou confirmar, certo? Vou-vos mostrar agora o menu, certo? O menu para criar objetos. Eu tenho aqui que eu posso criar malhas ou polígonos, que eu tenho um plano, posso criar um plano, certo? Posso criar um cubo, um círculo, uma esfera, certo? Dependendo do que eu vou precisar. Eu não vou precisar disso tudo, eu vou apagar, certo? Para não ficar com muitos objetos aqui na cena. Certo? Vou apagar. Outra coisa que eu preciso vos dizer é que aqui eu tenho outros menus, como o fecheiro, o renderizado, a janela, o menu de ajuda. Tenho o meu tipo de Blender, o padrão, que é o default, que é padrão. Tenho aqui também a versão do Blender que eu estou a utilizar, que nesse caso é 2.7.9. Aqui diz os números de vértices e faces e tipo de objeto que eu tenho aqui, só que eu aqui não tenho nada. Por exemplo, se eu criar aqui um cubo, eu tenho, e aqui diz que eu tenho um cubo tem 8 vértices, 6 faces, certo? Certo? Bom, tenho algumas janelas também que... aqui embaixo tem o menu visualizar, onde eu posso visualizar, posso mostrar como eu quero ver o meu objeto na cena. Tem as vistas que eu posso selecionar. Tem o menu selecionar, que é, posso selecionar a câmera, selecionar os meus objetos. Tem o menu adicionar, onde eu posso adicionar também curvas, malhas que são polígonos, textos, tudo. Tenho o menu objeto, onde eu posso fazer menu de jogos, menus de efeitos instantâneos, menus de grupos. Isso vamos ver mais daqui à frente. Temos a janela que nos mostra o modo que nós estamos a trabalhar. Nesse caso, nós, por exemplo, estamos no modo objeto, mas nós normalmente trabalhamos sempre com o modo de edição, certo? Esse laranja quer dizer que o meu objeto está tudo selecionado. Se eu quiser selecionar se eu quiser tirar a seleção, basta clicar na tecla A. Pronto, o meu objeto não está selecionado. Se eu clicar outra vez na tecla A, o meu objeto está selecionado, certo? Outro menu aqui é este menu que mostra-nos como é que o nosso objeto está representado na cena. Ela pode estar apresentada só por armaduras, que é simplesmente tipo os ossos, dá para ver, tipo o esqueleto do objeto, ou em modo sólido. Normalmente nós trabalhamos sempre com o modo sólido, que é o modo que nós vimos. Se ele tiver textura, ele vai aparecer com texturas. Este é o modo material. E temos também o modo renderizado, que é o modo em que o objeto vai aparecer quando estiver finalizado, renderizado, certo? Mas nós ainda não vamos renderizar. Depois temos aqui essas ferramentas aqui que mostram quando nós selecionamos só os vértices, certo? Só os vértices, só a resta e só a face. Nós podemos selecionar só a resta. Eu vou fazer aqui para vocês verem um exemplo prático, tá bem? Eu vou só apagar aqui. Nós daqui estamos só a ver as arestas. Aqui, nota-se que aparece aqui os vértices, que são esses pontinhos aqui. Se eu pegar nisso, eu já consigo mexer só no vértice. Se eu puser assim, eu vou mexer na aresta, e aqui na face. Tá bem? Dá para notar a diferença. Bom, essa câmara aqui representa que o objeto pode ser ou não renderizado. Um menu muito importante. Eu posso ocultar esse menu. Só clicando com a tecla T do teclado. Quando eu ocultar, aparece-me sempre esse pontinho mais, a dizer que há algo ali. Se eu quiser que apareça de novo, basta clicar na tecla T ou então clicar nesse sinal de mais. Ou clico na tecla T para desaparecer,
ou na T novamente para aparecer, certo? Ou clico simplesmente nesse botãozinho aqui que aparece no meu menu. Outro menu muito importante é o que fica aqui também escondido. Para aparecer esse menu, ou clico nesse sinal mais, certo? Que é o menu das transformações, ou então clico na tecla N. Clicando na tecla N, ela aparece. Clicando outra vez na tecla N, ela desaparece, certo? O que é que este menu quer dizer? Aqui, esse menu mostra-me o quanto de transformação o meu objeto já sofreu. Por exemplo, aqui diz que eu tenho, o meu objeto está localizado no eixo de X, nessa forma. Eu vou aproveitar para colocar zerar a localização do meu objeto, que é para ela ir para o centro do meu palco, certo? Vou zerar outra vez. Zerar, ponto, o meu objeto já está no centro, já está centralizado no centro do meu palco. Aqui a escala, ela mostra o quanto o meu objeto foi escalada ou não, certo? Eu posso alterar para 2 no eixo de X, posso alterar para 2 no eixo de Y e posso alterar para 2 no eixo de Z, que ela aumenta. Também eu posso diminuir o meu objeto. Posso alterar para aumentar, para mais ou menos. Mas normalmente a escala é o único número que nunca fica para menos. A escala fica sempre para mais, está bem? Utiliza sempre o número positivo. Bom, essa aqui é a dimensão do meu objeto. Normalmente o Blender ele trabalha com unidade de medida própria. Isto quer dizer que isto quer dizer que o meu objeto ocupa 4 quadrados, ou seja, se formos contar 4 quadrados do palco do Blender, podemos contar 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados, 4 quadrados, certo? Temos aqui mais coisas que podemos visualizar e vamos ver isso depois, num outro momento, tá bem? Esse menu aqui, eu vou ocultar esse menu para termos mais espaço de visualização. Este menu, o que é que tem? Aqui o que é que temos? Ele indica-nos o que é que temos na nossa. Por exemplo, eu tenho uma câmera. Ao clicar na câmera, ela já aparece selecionada. A minha câmera está fora do lugar. Eu vou pôr a localização no eixo, tá bem? Que é para ver a câmera vai ficar mais para o centro. Certo? Eu tenho a câmera aqui selecionada. Esses menus aqui, o que é que são? O que significa? Eu ao clicar na câmera aqui, ela já apareceu laranja, já apareceu que está selecionada. Esse olho quer dizer que a câmera está visível, certo? Se eu clicar, desativar o olho, a câmera desaparece do palco. Se eu voltar a clicar, ela aparece novamente. Esse ponteiro, esse cursor, se eu tiver desligado, ou então, isto mostra que o objeto está assim na cena, mas eu não posso fazer alterações no objeto, certo? Eu não posso fazer alterações no objeto. Este ícone mostra se o objeto pode ou não ser renderizado, certo? Aqui mostra que eu tenho 3 objetos na minha cena. Eu tenho uma lâmpada, que eu já selecionei e vocês conseguem ver aqui a lâmpada selecionada. Tenho um cilindro e tenho uma câmara, certo? Tenho uma lâmpada, um cilindro e uma câmara. Bom, temos aqui também uma ferramenta, um menu muito importante, que é o menu a timeline, que é onde acontece a animação, ou timeline, ou linha do tempo, que é cada frame, cada quadradinho aqui apresenta um frame, certo? E
Bom, eu acho que para já é só. Nas próximas aulas vamos aprender melhor. Agora que já conhecemos um bocadinho das ferramentas e dos menus, nas próximas aulas vamos criar objetos e animá-los, tá bem? Até logo e um bom estudo. Aproveito para vos deixar um desafio. Desafio-vos a conhecer, a mexem sem medo no software, que é para vocês verem como é que ele funciona, tá bem? De acordo com as dicas que eu dei aqui. Tchau!